Então, bom dia novamente. A gente está aqui na nossa última parte de momento de inércia e hoje a gente vai ver aqui sobre o teorema dos eixos paralelos. Então, o meu teorema dos eixos paralelos, ele me permite calcular a inércia de uma região que ela não está centrada. Então, essa minha região genérica que eu calculei aqui, ela não está centrada nos meus eixos x e y. Mas se eu souber o momento de inércia dela em relação aos meus eixos centrados, y', x', e as minhas distâncias dx e dy, que são as minhas distâncias na vertical e na horizontal, até os meus eixos, eu vou conseguir calcular a minha inércia dos meus eixos não centrados. Essa inércia centrada que a gente calculou nos exercícios passados, ela geralmente é tabelada nos livros, nos softwares e em outros registros comerciais. Então, a minha inércia em x em relação ao meu eixo azul vai ser a minha inércia x barra e a minha inércia barra x', que vai ser a minha inércia em relação aos meus eixos centrados, que estão em verde, mais a minha área, vezes a minha distância dy ao quadrado. Lembrando que a minha distância dy é a minha distância até o eixo x. É ela que vai interferir na minha inércia em x. Já em y eu vou trocar. Vai ser a minha inércia centrada mais a minha área vezes a minha distância x. Então note que sempre é oposto. Então o meu x com o meu y é oposto, o x com y. Tranquilo? Vou passar para poder ver algum exemplo. Então, mais uma coisa, a minha inércia em relação ao meu polo, ela vai ser a minha inércia centrada mais a vezes a minha distância ao quadrado. E essa é a minha distância, essa é a distância aqui, de polo a polo. Essa é a minha distância D. E essa vai ser a minha inércia. Bom, a gente pode ir para a nossa dedução, que fala o seguinte, que a minha inércia em relação aos meus novos eixos, os eixos x e y, ela é dada pela minha coordenada da minha função y' mais x', mais as minhas distâncias. Então, um ponto qualquer aqui, ele vai ter a altura, por exemplo, dx, mais a minha coordenada. E isso vai equivaler à minha coordenada no azul. Então, é isso que ele está querendo dizer. Quando ele abre esse quadrado, ele vai ter essa expressão binomial e ele pode aplicar a integral para cada uma das partes. Aplicando, a gente vai ter três integrais. A primeira integral, selecionar melhor aqui. A primeira integral é a minha inércia centrada. Então, essa é a inércia aqui em relação aos meus eixos x' e y'. Essa é a minha última integral aqui, é a minha própria área, é uma integral de dA. E olha só, essa minha integral do meio aqui, ela quer calcular o meu centro de área em relação ao meu x' e y', que o meu centro de área vai dar aqui, ó, sempre no 0, 0 do meu x' e y', e em algum ponto aqui do meu x, y. Então, esse valor aqui, ele sempre vai ser 0. Esse aqui vai ser esse daqui vai ser a área e esse vai ser a minha inércia centrada. Então, a nossa fórmula final fica a minha inércia centrada mais a minha distância vezes a minha área. Perfeito? A dedução em x, em y, ela vai ser a mesma coisa. Só que agora a gente admite o x e dx. A gente poderia falar que por uma simetria algébrica, ela vai ser essa mesma fórmula aqui, que é só pegar a fórmula passada do x e trocar o x por y. Em relação ao meu polo, também vai ser exatamente a mesma coisa, e eu posso considerar a minha distância como sendo uma distância total d. Tranquilo? Se tiverem alguma dúvida na dedução, que não vai cair, mas que ela ajuda a esclarecer, pode voltar no vídeo ou no slide.
Agora, ele pede para a gente para determinar o momento de inércia da área retangular abaixo. Vamos ver aqui. Na verdade, isso. Perfeito. Então, ele dá um nosso retângulo e que ele não está centrado. O nosso retângulo que ele estava centrado, ele estava da seguinte forma. Ele tinha metade da altura para cima, metade da altura para baixo, metade da base para um lado, metade para o outro. Agora a gente pegou e colocou tudo no primeiro quadrante. Então a gente deslocou, olha só, a gente deslocou aqui, deslocou de uma altura sobre 2 e aqui horizontalmente de uma base B sobre 2. Tranquilo? Então esse daqui vai ser o nosso deslocamento. Vamos lá, tentar resolver isso. Então a minha inércia é a minha inércia centrada, mais a minha distância em y vezes a minha área. Qual que é a minha área? Minha área é base vezes altura. A minha distância? Minha distância a gente viu que em y era minha altura sobre 2. E a minha inércia centrada? BH ao cubo sobre 12. Se eu fizer essa conta, vai dar BH ao cubo sobre 12. E aqui, ó, o H fica ao quadrado, multiplica por esse H, então dá H ao cubo, o B, e 2 ao quadrado, 4. Faz o MMC, então vai ficar 12. E aqui vai ficar 1 mais 3, que dá 4. Então vai ficar 4 sobre 12, que é a mesma coisa de 1 sobre 3, tá? Então a gente tem a nossa resposta final aqui como sendo BH ao cubo sobre 3. Aqui quando a gente vai na nossa inércia em relação ao y, é a nossa inércia centrada, então aqui ó, inércia centrada, mais a minha distância em x ao quadrado, que vai ser a minha metade da minha base, mais a minha área que mantém, é BH. Então vai dar a mesma expressão, só que o B ao cubo. E aí por fim, eu tenho uma expressão bem semelhante, só que aqui o ao cubo está no H e o cubo está no B. Vai ficar B ao cubo H sobre 3. Perfeito? E se eu fizer a minha inércia em relação ao meu polo, lembrando que o meu polo, a minha distância é essa distância, de eixo a eixo, e o meu polo vai ser esses pontos aqui, ó. O meu polo que não está centrado e o meu polo centrado. Perfeito? O meu retângulo ele estaria aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Imagina que no eixo verde ele está centrado e no eixo azul ele não está centrado. Isso aí. Então, ela vai ser a soma das inércias, que vai ser a minha inércia BH ao cubo sobre 3 mais B ao cubo H sobre 3. Não consigo colocar BH sobre 3 em evidência, vai ficar só H ao quadrado mais B ao quadrado. Então, uma formulação bem semelhante ao paralelo de quando ele estava centrado. Bom, vamos tentar aqui fazer da circunferência também. Aqui, olha só quanto que eu desloquei. Eu desloquei R e R. Antes, quando estava centrado, então quando ele estava centrado, ela ficava aqui no meio. Mas eu desloquei. Então a gente pode desenhar o meu eixo verde aqui, ó. Y', X'. E aí eu desloquei de R cada uma das dimensões. E aí ele pede pra gente qual que é o novo momento de inércia. A gente sabe que usando o teorema dos eixos paralelos, a gente não precisa se preocupar com integrais, mas a gente só usa a nossa fórmula simples, que é a minha inércia centrada, mais a minha área vezes a distância ao quadrado. Então vamos lá. Então vai ser a minha inércia centrada, mais a minha distância ao quadrado, vezes a área. Qual era a inércia centrada que a gente tinha calculado? Era πr² sobre 4. Isso vale tanto para o x quanto para o y. A minha distância, eu sei que é o r, então r ao quadrado. E por fim, a minha área, que é πr². Note que aqui vai dar πr².
Aqui ficou πr à quarta, certo? Então, fazendo MMC, dá o próprio 4. Então, vai ficar 4 sobre 4, 1. 4 sobre 1, 4. Então, em cima vai ficar 5 sobre 4 πr à quarta. Perfeito? Então, essa daqui é a nossa resposta final. E ela vai ser exatamente a mesma do y, como a gente já esperava, porque eu tenho uma múltipla simetria. Tenho uma múltipla simetria radial. E em x vai ser simplesmente a soma dos dois. Então vai ficar 5πr² sobre 4 mais 5πr² sobre 4, que dá 5πr² sobre 2. Perfeito? Bem simples, bem semelhante à minha outra inércia. Lembrando que a minha inércia, quando estava centrada, ela era πr² sobre 2, simplesmente. O 5 aparece porque a gente desloca. A gente pode fazer de outra forma, não pode? Pode fazer aqui o meu J0, o meu JC, que é o centrado, mais a minha área, distância ao quadrado. Olha só, a minha inércia centrada, ela era quanto? πr² sobre 2. A minha área é πr² e a minha distância D é... Minha distância D ao quadrado é 2r². Então, ficaria aqui, olha só, πr² sobre 2 mais, perdão, πr² sobre 2 mais, aqui vai ficar 2πr². Então, esse meu 2 eu posso trocar ele por 4 sobre 2πr². Se eu somar o 1 aqui, que está implícito com o meu 4, dá o meu 5. Opa, o meu 5. Então, vai ficar 5πr² sobre 2. Ficou um pouco bagunçado, mas eu acho que se parar para prestar atenção, a gente consegue identificar o que eu fiz aqui. Então, aqui vai um novo conceito, que é o conceito de raio de giração. O raio de giração, ele é uma medida linear que é obtida pela seguinte abstração. Suponha que a gente calcule o momento de inércia de uma área e depois concentre toda ela em um ponto só. Então, imagina que eu tenho aqui região e tenho uma área. E toda essa minha área aqui, ela tem um momento de inércia. Eu vou pegar toda essa minha área e vou concentrá-la num único ponto. E aí quero que esse ponto tenha a mesma inércia. E para isso eu tenho que calcular uma distância k. Se essa distância for muito pequena, a minha inércia vai ficar muito pequena. Se a minha distância for uma distância muito grande, a minha inércia vai ficar muito grande. E eu quero escolher uma distância tal, distância k tal, que ela tenha a mesma inércia de quando eu tenho a minha figura original, de quando eu tenho a minha figura inicial. Então, eu quero que as minhas duas inércias sejam iguais. Então, esse meu comprimento k é o meu raio de giração. Vamos terminar de ler aqui só para a gente ver se o conceito escrito ajuda a clarear mais ainda. Então, ele fala assim, ó, suponha que se calcule o momento de inércia de uma área e a gente concentra toda essa região num ponto. Caso a distância entre o centro dos eixos e o ponto implique em um momento de inércia igual ao momento de inércia da região, então essa distância é o raio de giração. Então é isso que a gente acabou de falar. Então eu tenho uma região e concentro ela toda num ponto. Eu tenho que escolher
uma distância k do meu eixo, para a qual a minha inércia aqui seja igual a essa minha inércia. Então, essas minhas duas inércias têm que ser congruentes, iguais. Então, qual que é a formulação numérica? Então, o meu Kx, que é o meu raio de geração em relação ao eixo x, e a minha inércia sobre a minha área, raiz disso tudo, em y é também raiz de IY sobre área, e em relação ao meu polo vai ser a minha inércia do polo sobre a área, raiz disso tudo. Perfeito? Então vamos lá, calcular o raio de geração. Então eu sei as minhas inércias e eu peço o raio de geração em relação a cada um dos eixos. O que eu vou fazer? Vou pegar a minha inércia, dividir pela área e tirar a raiz. Então em x vai ficar BH ao cubo sobre 12 sobre BH. O B corta com B e o cubo corta com o H. Então sobra só H ao quadrado sobre 12. A raiz positiva de H ao quadrado é H e a raiz de 12 pode colocar a raiz de 12 mesmo aqui ou simplesmente 2 raiz de 3 ou ainda 3,46. Em y vai ser a mesma coisa, só que agora o meu cubo está no b. Então eu vou cortar o h com h, o cubo do b com o b, e o 12 passa dividindo. A raiz positiva de b ao quadrado é b, então vai ficar 1 sobre a raiz de 12 vezes b. Em relação ao meu polo, o meu BH corta com BH e só sobra b ao quadrado mais h ao quadrado sobre 12. Então esse é o raio de geração. É um conceito que vai aparecer mais quando a gente tem seções metálicas tabeladas e que aí a gente vai dar. Isso é mais para a gente saber, para quando no futuro, lá nas outras matérias de sólidos ou em aço, dado um raio de geração, a gente conseguir calcular a área ou a inércia. Tranquilo? Agora, uma das partes mais importantes é sobre a composição de inércia. Então imagina que eu tenho a minha região aqui, que é uma região única, ômega. Mas eu consigo dividir essa minha região em 3 retângulos. Então olha só, eu tenho 3 retângulos aqui, esse retângulo, esse retângulo e esse retângulo. Bom, eu não preciso fazer uma integral para calcular a integral desses meus 3 retângulos. Seria muito trabalhoso para definir essa área matematicamente. O que eu posso fazer? Eu posso considerar, a gente sabe que o cálculo do meu momento de inércia é uma função linear. Se ele é uma função linear, então quer dizer que f de A mais B é igual a f de A mais f de B. O que isso significa para a gente? Significa que a soma, o momento de inércia da soma é a soma dos momentos de inércia. Então, se eu tenho vários retângulos, eu posso somar a inércia de cada retângulo, que vai dar a minha inércia total. Perfeito? Exatamente porque o momento de inércia é uma propriedade linear. Então, a minha inércia em x é a soma das minhas inércias em x de cada região, e em y também é a soma das minhas inércias em y de cada região. Bom, eu tenho o meu exercício aqui, eu dei uma viga em I e ela está simetricamente posicionada em relação aos eixos x e y. Bom, ela está simetricamente posicionada, mas a gente sabe que ela como um todo está posicionada não significa que cada componente dela está centrada. Alguns sim, como esse, outros não, como os de cima. Quando eu tenho uma viga em I, a gente chama a parte de cima e de baixo de flange, e a parte do meio a gente chama de alma. Então, aí, geralmente, a gente usa essa definição. Tranquilo? A gente vai ouvir falar mais disso lá na matéria de estruturas metálicas. Então, a gente vai separar em 3 retângulos. O retângulo de cima, o retângulo de baixo e o retângulo do centro. E a gente vai calcular a inércia de cada um. Inércia 1, inércia 2, inércia 3. E a gente vai somar cada uma das inércias. Vamos lá.
Então, a minha inércia em x, primeiro eu vou calcular do meu retângulo que está centrado, e uma vez que ele está centrado, eu não vou precisar usar o teorema dos eixos paralelos. Essa daqui é o que a gente falou, que é a alma. É a nossa viga do meio, perdão, a nossa chapa do meio. Então, ela vai ser BH ao cubo sobre 12, é a minha inércia em x, a minha base é 7,5 e minha altura é 230. Então, vai ficar 7,5 vezes 230 ao cubo sobre 12. Isso dá aproximadamente 7,6 vezes 10 a sexta, e aí como está em milímetros, milímetros a quarta. Em y já vai ser o cubo oposto. O meu cubo está aqui no b, então vai ficar hb ao cubo. Então, minha base vai ficar ao cubo vezes a minha altura, 230. Então, vai dar 8,09 vezes 10 a terceira. Bom, eu já calculei aqui a inércia da minha alma. Agora, vamos passar para as nossas flanges. As nossas flanges, elas estão inicialmente deslocadas. Então, na minha viga em I, as minhas flanges, que estão nas minhas extremidades, elas estão deslocadas do centro. Mas, independente disso, a gente sempre vai começar calculando ela centrada. Então, em relação ao meu x' e y'. E aí depois a gente usa o teorema dos eixos paralelos. Então, vamos lá, calculando ela centrada mesmo assim. Então, ela centrada vai ser, a minha inércia em x vai ser BH ao cubo sobre 12. Então, vai ficar 100 vezes 15 ao cubo sobre 12, que dá 2,81 vezes 10 a quarta milímetros a quarta. Em y é só trocar, vai ficar vai ficar a minha base ao cubo vezes a minha altura, então vai ficar 1,25 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. A gente já calculou ele centrado, então agora a gente vai aplicar o teorema dos eixos paralelos. Tranquilo? Então vamos lá, aplicar o teorema dos eixos paralelos para essa nossa parte. Então, ela deslocou, e note que ela não deslocou em relação ao eixo y, no sentido de que ela foi para lá ou para cá. Não, ela permaneceu centrada em relação ao y. Mas ela deslocou quanto? Ela deslocou em relação ao eixo, x. Então a gente vai ter que recalcular a inércia em x, porque a minha inércia em y ela se mantém constante. Então a minha nova inércia em y ela vai ser calculada usando o teorema dos eixos paralelos. Então, ela vai ser a minha inércia em x centrada, que eu já calculei, mais a minha área vezes a distância ao quadrado. Note que a distância é a distância do meu eixo até o centroide, que é o centro de área. Então, é essa distância aqui. Tá? Essa distância vai dar 115 mais a metade de 15. A metade de 15 é 7,5, então vai dar 115 mais 7,5, 122,5. Perfeito? Então, essa é a minha distância do meu eixo até o meu centro de gravidade, meu centro de área. Então, fazendo essa minha conta, o que eu vou conseguir é o seguinte. Eu vou conseguir que vai ser 2,81 vezes 10 a quarta, mais 15 vezes 100, que multiplica 122,5. Então, vai dar 2,25 vezes 10 a sétima. Como eu falei para vocês que eu não movo em relação ao meu eixo y, então a minha inércia em y ela já coincide com a anterior, uma vez que eu me mantenho aqui no meu centroide de y. Perfeito? Agora a gente vai somar todas as minhas inércias. Bom, eu sei que eu tenho duas flanges e uma alma apenas. Então, o que vai acontecer é que eu vou ter que multiplicar o cálculo da minha flange por quanto? Por 2. E o da minha alma se mantém. Então, isso daqui, esse 2 aqui, é pelo fato de haver duas flanges, tá? E apenas uma alma. Então, vai ficar 7,6 vezes 10 a sexta, mais 2 que multiplica 2,25 vezes 10 a sétima. Isso dá a minha inércia em x como 5,26 vezes 10 a sétima. E aqui em y vai ser bem semelhante, só que eu vou pegar a inércia em y correspondente de cada uma, que vai dar 8,09 vezes 10 a terceira, mais 2 vezes 1,25 vezes 10 a sexta. Então, a minha inércia em y dá 2,51 vezes 10 a sexta milímetros a quarta.
Vamos lá então para a nossa outra seção. Então eu peço aqui para a gente calcular o meu momento de inércia em relação a x, em relação a y, da minha seção, que ela está centrada em relação ao meu eixo y, então ela está simétrica, então tanto para um lado quanto para o outro, ela tem as mesmas porções, tá? Aqui embaixo, em x, que ela não tem. Então vamos lá calcular. Então vamos começar pelas nossas chapas laterais, e eu sempre vou calculá-las centradas de primeira. Então de primeira elas sempre vão estar centradas. Então eu vou usar sempre a minha fórmula padrão do base altura ao cubo sobre 12 e depois inverter o cubo. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 60 ao cubo sobre 12, que dá 9 vezes 10 à quarta. E em y vai ficar 5 ao cubo vezes 60, que dá 6,25 vezes 10 ao quadrado. A gente já calculou ela centrada. O que falta? Falta calcular usando o teorema dos eixos paralelos. Então vamos lá, usar o teorema dos eixos paralelos para poder calcular a minha inércia em x e y. Então, em x, olha só quanto que eu desloquei. Então, eu desloquei metade da minha altura em y. Então, em y eu desloquei metade. Ela não estava centrada? Para eu poder deslocar para cima, eu tive que deslocar ela metade. Então, eu desloquei metade dela, então eu desloquei 30. Então, quando eu for fazer a minha inércia, vai ficar a minha inércia em x, que eu já calculei, 9 vezes 10 à quarta, mais a minha área, que é 5 vezes 60, que multiplica a minha distância aqui, ó, na vertical, de 30 ao quadrado. Isso vai dar 3,6 vezes 10 à quinta. Bom, quanto que eu tive que deslocar horizontalmente? Tive que deslocar 65 mais metade de 5, que dá 67,5. Então, esse foi o meu deslocamento em dx, tá? Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar a minha inércia que eu já calculei, centrada, 6,5 vezes 10, 25 vezes 10 ao quadrado, mais 5 vezes 60, que multiplica 67,5 ao quadrado. Isso vai dar 1,3675 vezes 10 à sexta. Então tá. Então agora a gente vai calcular a nossa chapa central. E na nossa chapa central, eu também vou calcular ela primeiro centrada. E depois eu desloco ela para ela ficar de acordo com a minha seção inicial. Então vamos lá. Então o meu momento de inércia em x, ele é BH ao cubo sobre 12. Minha base é 140, minha altura é 5. Então vai ficar 140 vezes 5 ao cubo, que dá 1,458 vezes 10 a terceira milímetros a quarta. Aqui a gente passa em y o cubo por 140, vai ficar 140 ao cubo vezes 5 sobre 12, que dá 1,143 vezes 10 a sexta. A gente já calculou a minha inércia centrada, então vou passar para aplicar o teorema dos eixos paralelos. Note que a gente não deslocou em relação ao meu eixo y. Olha só, ele ainda permanece centrado. Então a minha inércia em y, ela se mantém. O que muda? O que muda é a minha inércia em relação ao meu eixo x. Porque olha só, eu desloquei. Meu deslocamento vai ser de 60 mais metade de 2. Então vai ficar com 62,5. Então a minha inércia em x, que é a nova inércia calculada, é a minha inércia padrão centrada. Então 1,458 vezes 10 a terceira, mais minha área, que é 140, vezes 5, que multiplica a minha distância aqui, do meu eixo até o meu centroide, que dá 65,5, e aqui eu coloco ao quadrado. Aqui, essa minha equação, ela vai dar um resultado de 2,736 vezes 10 a sexta. Bom, agora só falta somar tudo. Então vamos lá, somar. Então somando vai ser 2 vezes a minha inércia lateral, mais a minha inércia da chapa central. Em x isso vai dar 3,46 vezes 10 a sexta. Em y vai ser exatamente a mesma coisa. Vai ser 2 vezes a minha inércia da minha chapa lateral, mais a minha chapa central, que dá 3,88 vezes 10 a sexta. Feito?
Vamos tentar, por fim, fazer um outro exercício aqui. Então, nesse meu exercício, eu tenho centrado em relação ao eixo Y uma seção retangular e uma circunferência que está centrada aqui no meio. E ela é uma seção vazada. Vamos lá calcular. Então, primeiro eu calculo a do meu retângulo centrado. Então, eu sei que ele está deslocado, mas primeiro eu calculo ele centrado. Então, vai dar a minha base vezes a altura ao cubo sobre 12, que dá 100 vezes 150 ao cubo sobre 12, que dá 2,8125 vezes 10 a sétima. E em y eu vou trocar o cubo de lugar. Então, vai ficar 100 ao cubo vezes 150 sobre 12, que dá 1,25 vezes 10 a sétima. Bom, uma vez calculado, centrado, eu vou usar o teorema dos eixos paralelos. E aí eu vou passar a calcular ela tal como ela aparece inicialmente. Então, inicialmente, ela é deslocada, e olha só quanto que ela desloca aqui. Ela desloca a metade da altura dela, que é o equivalente a metade de 150, 75 milímetros. Então, vai ficar a minha inércia centrada, que eu já calculei, vezes a minha área, 100 vezes 150, que multiplica a minha distância aqui, ó, dy, perdão, minha distância dy ao quadrado. Vou colocar o quadrado aqui. Então vai dar 11,25 vezes 10 a sétima. A minha inércia em y. Bom, note que eu desloquei só em relação ao eixo x. O meu eixo y ela se mantém, olha, simétrica. Então a minha inércia em y, ela não muda, ela se mantém constante. É isso que eu falo aqui embaixo. Bom, eu tenho que calcular a minha inércia da circunferência, porque eu devo calculá-la e retirá-la. A relação linear ela serve tanto para soma quanto para subtração. Então vamos lá. Então a minha inércia da minha circunferência, tanto em relação ao meu eixo x quanto y, é πr² sobre 4. O meu raio é 50 sobre 2, que a metade dele dá 25 milímetros. Então vai dar π 25² sobre 4, que dá 3,07 vezes 10 a quinta. Então, ela é igual em x e em y, então nem precisa recalcular. Para o y, só repetir o valor. Então, vamos lá. Então, eu vou ter que pegar e deslocá-la, uma vez que eu calculei ela centrada. Ela deslocou em relação ao meu eixo y? Não, ela não deslocou. Ela deslocou só em relação ao meu eixo x. Certo? A gente está falando de deslocar em relação, não deslocar no eixo. A minha circunferência deslocou no eixo y, mas ela não deslocou em relação ao meu eixo y. Perfeito? Então, eu vou ter que recalcular minha inércia em x. Minha inércia em x vai ser minha inércia centrada, mais a minha área, vezes a distância ao quadrado. Olha só. Note que a distância aqui, até o meu centro, é da metade da minha altura do meu retângulo. Então, meu retângulo tem a altura 150. Então, a metade é essa aqui, ó, 75. A gente vai usar ela aqui. Então, 75 ao quadrado. E tudo isso vai dar 1,14 vezes 10 a 7 milímetros a quarta. Perfeito? Agora, o que nos resta é subtrair. Então, vou pegar a inércia do meu retângulo menos a inércia da circunferência. Então, vai dar 10,11 vezes 10 a sétima. Em y também, minha inércia do retângulo menos a minha inércia da circunferência. Vai dar 1,22 vezes 10 a sétima. E por hoje é só. Um prazer ensinar vocês. E aqui é o fim. Obrigado.